Boa noite, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo hoje no meu canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a pescaria do tucunaré agora, nessa época agora que a gente está em pleno verão. A gente tem a piracema acontecendo, né? A gente tem peixe ativo, mas a gente também tem inundações, a gente também tem enchente. Então a gente tem uma série de eventos acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, para mim, essa época agora, ela consegue ser a melhor época do ano para pescar o tucunaré, mas ela também tem seus problemas, né? Vamos dizer assim, que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e tentar aplicar a melhor estratégia possível, né? Porque ela pode ir da melhor época do ano possível para você pegar o tucunaré para a pior época do ano para você pescar o tucunaré, né? Vamos lá, como eu já falei no início, a gente está em pleno verão, o tucunaré ele gosta de calor, ele procura águas calmas, ele procura águas rasas, né? Para a reprodução dele. O tucunaré ele começou a se reproduzir em setembro, mais ou menos início de setembro, meio de setembro, e ele vai cuidando dessa ninhada até dezembro, final de janeiro, ele já colocou as ovas para fora, mas a gente às vezes ainda vai fevereiro, vai março para frente, que ele está cuidando dos ninhos ali, né? O tucunaré não é um peixe de piracema, ele é um peixe de águas calmas, né? Então ele vai sempre procurar águas calmas. A gente tem uma série de situações nessa época do ano agora que pode levar você a ter sucesso ou pode levar você a não ter sucesso, né? Algumas delas eu tenho observado, eu tenho conversado com muita gente, principalmente piloteiros, né? Acho que minha câmera está balançando um pouquinho, deixa eu segurar ela aqui. Principalmente piloteiros, galera. Então eles têm me repassado algumas situações interessantes sobre essa época, né? Então vamos lá para esse tipo de situação. Tem muita gente que fala que saiu, pegou um horror de tucunaré, tá bom demais, no outro dia o cara volta, não pega nada. Ou então outra pessoa diz que não teve sucesso, né? Então tá acontecendo isso tudo ao mesmo tempo. Por que que isso acontece, galera? Vamos lá. Primeiro, a gente está numa época de calor que o peixe ele está ainda em volta dos ninhos ou ele então está margeando geralmente aquelas inundações. Que inundação é essa? O nível dos reservatórios aumentaram bastante, principalmente no Sudeste. Eu já estava conversando com um colega meu e ele está falando que as três barragens lá de Minas Gerais tiveram que abrir as comportas, né? Tudo isso porque o nível de água está muito alto. Eu acredito que o Sudeste chova mais do que o Centro-Oeste e mais do que a região Nordeste, né? Mas a gente tem situações bem parecidas, né? Aqui em Brasília, que é o meu caso, a gente tem algumas chuvas. A gente teve algumas chuvas em novembro, dezembro, só que quando no final de dezembro para o início de janeiro a gente começou a ter enchentes, né? Enchente já é uma coisa bem preocupante, tanto para a pescaria, porque é perigoso para se pescar, e o peixe some, né? E aí a gente vai explicar isso aqui agora, né? Quando a gente vai trabalhar então agora com quatro situações hipotéticas de pescaria nessa época de chuva, né? Aquela primeira situação, se você está numa região que ela não está tendo enchentes ainda, então você está tendo chuvas leves, mas no outro dia acordou ensolarado, a água está limpa, tá tudo muito quente, a água está quente, você botou seu pezinho ali na água e sentiu a água quente, esse provavelmente vai ser um dia bacana para você trabalhar, porque o peixe ele está ativo nessa época do ano. Quando não tem nada de diferente acontecendo, nada de muito sério, uma chuvinha fina, não atrapalha, galera. Agora, aquela chuva que você aumenta o nível do reservatório, você suja a água, você esfria a água, essa sim altera, né? Então, nesses casos que a água ainda está limpa, por mais que esteja cheio, por mais que esteja quente, né? A água tá quentinha, então você tem uma situação aí perfeita. Você pode ir para essas iscas aqui, que tem essas colorações que são meio transparentes dentro, né? Eu tenho algumas aqui, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Superfície está atacando, Daniel? Bom, pelo menos a da última vez que eu pesquei estava atacando sim, né? Eu gosto muito dessas iscas transparentes que tem esse laminado dentro ou por fora, né? Então essas iscas de superfície ela está atacando muito bem quando a água está limpa, né? Então situação normal de pescaria. Agora vamos para uma outra situação em que choveu, nublou, mas a água continua limpa e ainda não está. A água também não está fria, ela ainda está numa temperatura razoável. Ela está fria, mas ela não está gelada, né? Vocês podem ir
para iscas nessas colorações, que você ainda tem um pouco de sol, né? Você está nublado, mas ainda tem um pouco de incidência ali de luz, né? Essas cores que são transparentes, porém elas são cores cítricas, né? E você tem essa transparência dentro aqui, né? Isso ajuda a filtrar os raios solares que ainda entram, então dá uma coloração bem interessante para o peixe, né? Se a água ainda está numa temperatura razoável, esse tipo de isca ela vai funcionar muito bem, né? Agora a gente vai piorando um pouco mais o cenário, né? A gente vai para aquela situação de que nublou, né? Ou então mesmo que não nuble, volte o sol, mas você chegou de manhã, deu uma chuva muito forte no dia anterior, ou na semana inteira choveu, você pisou na água e você sentiu que a água está fria, né? Sentiu que a água está fria, esse peixe tucunaré ele gosta de água quente, né? E também ele gosta daquela calmaria, né? Ele não gosta de vento, ele não gosta de agitação na água, né? Então, assim, começou a mudar um pouco o tempo, você viu que nublou, o peixe não está tendo muita visibilidade, você pode ir para esse tipo de coloração de isca aqui, ó. E se a água esfriou, aí vai agora o macete. Essa coloração aqui que você tem eu não sei se isso é um amarelo, isso para mim é um amarelo, né? Meio esverdeado, né? Um amarelo puxado para verde, né? Um cor de cone aí, vamos dizer assim, né? Essa coloração para quando chove, isso aqui é perfeito para quando chove, né? Essa coloração ela se sobressai bem mais do que as outras, principalmente quando não tem visibilidade. Só que se a água esfriou, essa aqui é uma borá, tá bom? Essa isca funciona muito bem nessa situação agora de chuva ou quando a água fica um pouco turva, né? Essa isca se sobressai muito. Então, aquele dia que choveu, nublou, você está pescando, parou de atacar, pode jogar uma borá nessa cor, principalmente as menorzinhas, né? Eu tô com a grande aqui, mas você pode pegar as menorzinhas, não precisa ser a plus para o tucunaré não, tá? Ele ataca muito bem a outra também, que é a borá normal. Essa coloração, então, quando a água está um pouquinho turva, ou então quando abaixa demais ali a visibilidade, mas a água está limpa ainda, mas baixou demais ali a incidência de luz solar. Você pode ir para essas colorações aqui, essa cor perfeita para essa situação. Só que se a água esfriou, gente, automaticamente o tucunaré ele muda o comportamento dele, ele começa a ficar muito mais lento, né? Com essa lentidão que ele vem apresentando, a gente tem que mudar também o trabalho, né? Eu já percebi que sempre após uma chuva, não digo que às vezes a chuva for pequena, igual for pouca, e a água não esfriou, né? Mas se no caso, quando a água esfria, o que eu percebo? Eu percebo sempre que a galera que está com mulinete, eles acabam pegando mais, a galera que está com carretilhas mais lentas, eles estão pegando mais, porque o tucunaré ele começa a ficar lento também. Então, essa aqui, por mais que a galera não fale, isso aqui é um jerkbait, tá? Eu vou explicar isso depois, eu vou até explicar, porque para mim é o tipo de isca que mais captura o tucunaré, é o tipo de trabalho de jerkbait. Jerk que significa uma coisa torta, né? Aquela que você dá aquela trabalhadinha, dá aquela corridinha e para, né? Ela trabalha bem tortinha assim, né? Então, quando o tucunaré está ativo, você pode trabalhar dando pontada para baixo, chamando atenção. Mas a água esfriou um pouco, esquece esse tipo de trabalho. Você vai somente jogar e vai recolher ele de forma mais lenta, tá bom? Não precisa ser muito lento também não, mas forma contínua, sem muito trabalho, né? Por quê, galera? O tucunaré você vai perceber muito que às vezes ele vai seguir a isca, mas ele não vai atacar, né? Porque ele não está com o instinto aflorado, ou ele precisa do calor da água para ele ficar mais ativo, né? Então, nesses casos em que choveu, a água esfriou, ela está limpa ainda, se a água ainda estiver limpa, você pode ir para essa coloração que eu falei para vocês, tá bom? Daniel, mas a água virou o barro puro, né? Pode estar sol, pode estar sem sol, a água agora está só o barro. O que que eu vou fazer? O que que eu faço nessa situação, galera? Nessa situação não tem muito para onde vocês correrem não, tá? Nessa situação você vai ter que atrair a atenção do peixe ou por barulho ou pela coloração também, né? Então, se você jogar só uma meia-água, às vezes essa meia-água ela não vai fazer o barulho suficiente na superfície da água e você vai passar batido na cara desse peixe, você não vai. Situação que a água está barrenta, aí que eu costumo trabalhar iscas de superfície, né? Ou na chamadinha, que são iscas que você pode pegar, por exemplo, deixa eu citar como exemplo essa isca aqui.
né? Que é muito boa para você fazer a chamadinha, que é aquele recolhimento que você vai bater parado, praticamente parado, né? Você bate e volta a ponta da vara para ela afundar e voltar, afundar e voltar. Isso para tentar atrair aquele peixe que ele está ali próximo às galhadas, próximo ali uma superfície, né? Não funcionou com esse tipo de coloração de isca, lembrando que colorações osso, coloração branca, ela vai funcionar com baixa luz, tá bom? E com muita luz, por isso que muita gente só utiliza coloração branca, né? Tem iscas melhores, né? Claro que, igual eu falei para vocês, com muita incidência de sol, eu prefiro as transparentes, mas a branca, quando chove, por exemplo, e tem pouca luz, a branca ela vai funcionar também muito bem, né? Porém, se não estiver dando certo, melhor coloração que você vai trabalhar quando a água está barrenta é a rosa, né? Principalmente rosa com esses tons cintilantes na lateral, né? Essa isca aqui é uma isca que eu tenho ela como coringa quando a água está barrenta, né? Choveu, virou lama ali, a água está barrenta, o peixe ele não vai enxergar, não adianta, né? Então essa isca ela é muito boa por conta do Hafling, né? Que é bastante estridente. Então você chama atenção pela cor. O rosa eu não sei dizer o porquê, mas o rosa em situações de água barrenta ele chama muita atenção, né? São duas cores que eu nunca trabalhei em um outro tipo de cor para chamar mais atenção do que esse caso para água barrenta, esse caso, perdão, e essa coloração aqui para água que ainda está limpa, mas a gente não tem incidência nenhuma de luz, né? Quando a gente tem um pouco ainda está nublado, mas tem incidência de luz e a água está bem limpa, eu prefiro essa aqui. Essa aqui no dia todo, geralmente com sol sem sol, essa isca funciona, né? Essa cor de isca funciona, né? Então, assim, essas são cores de isca que você vai utilizar e trabalhos que você vai utilizar, né? Mas aonde você vai encontrar o tucunaré? Bom, pelo menos pelo que eu ainda estou percebendo e pelo que a galera está me falando, ainda tem muito tucunaré em volta de estruturas, né? Que sejam galhadas, que estejam jogados ali, geralmente entre 1 e 3 metros, que eles ainda estão com ninhada, né? Só que agora esse tucunaré ele já está saindo dessa ninhada com a filhoteira para poder caçar, né? Então você vai encontrar muito esses tucunarés também, agora que esse nível das represas subiram, geralmente você tem aqueles pastos, aquelas matas que ficam em volta da represa, né? Que eles acabaram crescendo o mato por conta das chuvas, né? Então, agora que esse mato cresceu e a água subiu e encontrou com esse mato, você tem aqueles camalotes por embaixo do mato ali, que geralmente o tucunaré vai com aquela filhoteira inteira por debaixo daquele camalote, né? Esconde eles ali enquanto ele fica caçando em volta, porque aquilo ali serve de proteção para ele, né? Só que como é que você vai pegar esse tucunaré? Não adianta. Se você jogar, isso é igual traíra. Se você jogar 10, 20 centímetros longe da grama, ele não vai pegar. Você tem que tentar jogar o mais próximo possível. Daniel, mas vai enroscar. A isca vai enroscar. Galera, vai. A gente tem algumas soluções. Ou você troca isso aqui por anzóis inline, né, para engarrachar menos, que a garata engarracha bastante. Ou então você vai para iscas, eu estou sem isca aqui nessa caixa aqui, mas você vai para as iscas softs, né? Da mesma forma que a gente usa esse tipo de sapinho aqui para pescar traíra, jogando diretamente em cima. Eu às vezes costumo jogar no barranco para pegar traíra nesse caso, né? No barranco e dou uma puladinha para ele cair bem na beirada, porque geralmente as traíras estão, né, bem na beiradinha, né? Mas no caso do tucunaré que não entra muito bem no sapinho, não tem para onde fugir. Vocês vão ter que ir para isca soft, porque você consegue jogar lá dentro daquela estrutura e você vai conseguir tirar ele, né? Daniel, não estou conseguindo nessa estrutura, então a gente vai para a galhada com a isca soft, lembrando que eu estou sem a isca soft aqui para mostrar para vocês, mas vocês podem trabalhar geralmente para o tucunaré duas colorações de isca soft, nessa cor aqui ou na cor clarinha, branquinha também, né, nas iscas soft, tá bom? Galera, então eu acho que é isso, eu não sei se tem muita coisa mais que eu estou lembrando que funciona nessa época, né? Então, só dando uma recapitulada, dia normal, água quente, sol, principalmente a água, viu? Mais do que o sol, né? O tucunaré a gente ainda consegue pegar ele nublado com a água quente, mas tá normal,
a gente vai para as iscas de superfície porque o tucunaré está ativo. Pelo menos aqui na minha região ele está ativo, ele está pegando a isca de superfície, ele está pegando a minha água, ele está pegando em tudo, né? Tucunaré, traíra. Se a água esfriou, mas o dia está de sol, limpo e tudo mais, né? Você já pode começar, se a água tiver, por exemplo, fria, né? Começou a esfriar, recolhimentos contínuos. Joga, né? Até hoje um colega meu me citou que ele não conseguiu pegar tucunaré trabalhando a isca, mas aí na hora que jogou, que veio recolhendo, deixou só no motor recolhendo, né? Eles conseguiram pegar um, né? Então é mais ou menos isso. O tucunaré, quando ele está lento, se você trabalhar muito a isca, às vezes ele não pega, mas se você só recolhe ele contínuo, ele vem, beleza? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma ideia aí para estar postando, porque a gente também aprende muito aí com o que vocês falam para gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Fiquem todos com Deus.